Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E neste vídeo, vamos trazer para vocês o passo a passo para a montagem de uma planilha com cadastro de fornecedores. Vamos fazer a abordagem de uma planilha bem simples para que seja prática e também funcional para atender aí a necessidade de uma agenda de fornecedores. Uma vez que quando a empresa é pequena, a gente começa ali a anotar no caderno, você tem na cabeça até quem são os seus fornecedores, mas com o tempo vai se aumentando a gama de produtos, vai se aumentando o leque de fornecedores. É importante então ter um certo controle e tornar o processo minimamente automatizado para ganhar tempo e também agilidade no processo. Como comentamos, nosso objetivo é trazer uma planilha bem simples, que seja fácil de manipular, mas que tenha uma boa funcionalidade dentro daquilo que se propõe. Então é importante trazer aqui uma série de elementos que tornam possível a identificação do fornecedor e também do tipo de mercadoria ou de produto que ele fornece. Então, nesse caso, de uma forma bem simples, será possível buscarmos aqui fornecedor por produto. Vamos botar aqui lonas de freio. Foram selecionados para este item 8 fornecedores. Então acompanhe até o final que nós iremos juntos aí montar esta planilha. Sou José Marta Pedro, do canal Monetários, e já aproveite para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Primeiramente, vamos demonstrar os campos da planilha e também algumas funcionalidades da mesma. Aumentei um pouco a tela para poder ficar mais visível. Então eu tenho aqui a nossa planilha previamente preenchida já com alguns elementos. Eu tenho aqui a data de hoje, o número de fornecedores já cadastrados, aqui os itens que poderão ser cadastrados, como o código do fornecedor, o próprio nome do fornecedor, o CNPJ ou CPF, telefone para contato, e-mail e site também para contato, o nome dos vendedores que geralmente nos atende, o endereço completo, o CEP, a cidade, o estado. Aqui é interessante deixarmos separados em função de, em determinado momento, queremos filtrar por cidade ou por estado, conforme a necessidade. Aqui podemos colocar também a categoria, ou seja, o tipo de produtos que aquele fornecedor comercializa, e aqui é o rol dos principais produtos que ele fornece. Aqui temos a opção de colocar a data da última compra efetuada junto àquele fornecedor, que vai nos dar uma condição aqui de médio e longo prazo. Se for um prazo inferior a 180 dias, ele vai me dar como fornecedor atual. Se for mais de 6 meses e menos de um ano, ele vai dar como fornecedor ativo. E se no caso não houve nenhuma aquisição no último ano, ele vai dar um fornecedor sem giro. Então seria apenas um indicativo para verificar como está as nossas aquisições junto a cada fornecedor. Colocamos essa situação para demonstrar como podemos condicionar nossas planilhas conforme as nossas necessidades. Então você pode criar algumas opções aí de análise dentro da sua planilha. Então vamos agora ver a parte funcional da planilha. Aqui no nosso exemplo é praticamente uma empresa de manutenção mecânica. Então digamos que eu queira adquirir filtros de combustível. Então eu venho aqui, filtros de combustível. Então ele selecionou 4 fornecedores nessa condição. Eu posso vir aqui automaticamente, mandar e-mail para todos eles e fazer cotação. Ou então eu posso ver aqui os que estão mais recentes. Então vou pegar só o atual. Eu tenho 3 fornecedores e vou mandar então um e-mail para cada um e fazer uma cotação de preço. Então essa condição de filtragem será feita conforme a necessidade em cada momento. Digamos que eu possa estar com pressa e vou buscar fornecedores então do mesmo estado em que me encontro. Digamos que o meu estado aqui é o estado A. E por ser em caráter de urgência, eu vou selecionar então esse fornecedor que teoricamente vai me entregar mais rápido porque está no mesmo estado que o meu estabelecimento. Ao utilizar essa condição de filtros, é importante estar atento sempre que iniciar uma nova consulta, verificar se todos os itens estão abertos. O Excel ele tem como padrão, quando está acionado algum tipo de filtro, deixar aqui as linhas na cor azul. Então você vai verificar se existe essa condição. E também aqui nas setinhas, verificar quais colunas estão aí com a seleção ativa. Com as seleções abertas, elas vão estar geralmente nessa condição, apenas o quadradinho com a setinha centralizada. Quando está selecionado o filtro, vai aparecer então esse funilzinho. Então você vai clicar aqui na célula e vai selecionar tudo. Muito bem, vamos fazer mais uma filtragem aqui. Vamos pegar fornecedor que fornece lixa. Eu tenho apenas um fornecedor. Agora eu quero comprar uma furadeira. Eu tenho 3 fornecedores. Então, dessa forma, você poderá utilizar a planilha. Claro que dentro do Excel existem formas de fazer uma planilha muito mais automatizada, ou seja, criar condições de filtragem automáticas, você poder criar botões de acesso, enfim. Então, o Excel te dá aí uma condição enorme aí de possibilidades. Mas, como é o nosso objetivo aqui trazer uma planilha simples e de fácil utilização, onde você pode, com a aplicação das filtragens simples, fazer toda essa condição, nós vamos então fazer desta forma. Vou deixar ao final dessa apresentação o link com um vídeo onde apresentamos outras funcionalidades das opções filtros aqui do Excel, para que você possa então ter maiores conhecimentos. Então, conhecida a estrutura e o funcionamento da nossa planilha, vamos partir então de uma planilha vazia e fazer o passo a passo para a criação do seu cadastro de fornecedores. Vamos configurar o tipo e tamanho da nossa fonte. Eu coloquei aqui Calibri 14, você pode colocar a da sua preferência. Novamente aumentei aqui a nossa tela para poder visualizar melhor aí o processo. Vamos aqui na primeira linha, colocar cadastro de fornecedores. Você pode dar o nome que você quiser. Vamos aqui colocar uma cor para destacar. Está em negrito e itálico. Agora vamos colocar aqui a data
E vamos criar uma função que vai sempre atualizar a data do dia corrente. A função igual, hoje, abre e fecha parênteses. Lembrando que sempre que for registrar uma função ou criar uma fórmula no Excel, se inicia a célula com o sinal de igual. Dou Enter, já me trouxe a data atual de 24/2/2024, que é a data que estou montando a planilha. Eu posso já vir aqui e configurar as minhas células, posso fazer isso agora, posso fazer na sequência. Vou fazer já aqui para deixar prontinho. Agora vamos criar aqui os nossos campos. Primeiro seria o código, fornecedor, CNPJ/CPF, caso for pessoa física usar o CPF. Vamos digitando, depois a gente faz aqui a abertura das células. Então primeiramente os dados aí do fornecedor. Telefone, e-mail, /site, o contato, ou seja, o nome de quem é o nosso atendente, o endereço, CEP, cidade, unidade da federação, ou seja, estado, categoria do fornecedor, ou seja, o que ele fornece, os produtos, última compra e posição do fornecedor. Vamos agora formatar aqui as nossas células. Vamos colocar a cor amarela, vamos colocar as bordas, colocar em negrito e centralizar. Agora eu vou abrir aqui para deixar o tamanho desejado. Você pode vir aqui e abrir um por um, fornecedor, CNPJ, ou então selecionar todas as colunas e clicar duas vezes o botão esquerdo do mouse aqui no final da coluna. Ele já fez aqui um prévio ajuste. Para alguns casos, vou precisar aumentar um pouco mais. Então você vai já prever aqui conforme a sua necessidade. Muito bem, agora vamos criar então a nossa linha de cadastro. Vamos novamente selecionar até o final a linha em todas as colunas, todas as bordas, e já aproveitar e formatar aqui o alinhamento das nossas células. Venho aqui, vou formatar células, vou em alinhamento, vou clicar na opção quebrar texto automaticamente, isso fará com que o texto caiba dentro da mesma célula. Na condição horizontal eu vou deixar centralizado, então eu vou colocar aqui centro, e na vertical eu vou deixar alinhado na parte superior. Aqui eu vou criar o meu contador de fornecedores, que nós temos aqui na nossa planilha, que vai trazer a totalização de fornecedores cadastrados e também nas seleções trazer a quantidade de itens selecionados. Então eu vou botar aqui fornecedores. Aqui a formatação você vai escolher o que for mais do seu agrado, as cores, as letras. E aqui eu vou usar a seguinte função, igual, subtotal, vou abrir, vou escolher a opção 3, que é conta valores. Então aqui 3, ponto e vírgula, e quais as células que eu quero contar. Eu vou começar a contar aqui nas 5 até 10.000. Então ele vai contar da célula 5 até a 10.000 quantos fornecedores tem aí cadastrado. Se em determinado momento tiver mais de 10.000 fornecedores cadastrados, que eu acho muito difícil, aí você vai aumentar aqui essa condição. Fecho parênteses, dou OK. Vou centralizar também aqui. Percebemos que, embora eu não tenha nenhum fornecedor cadastrado, ele me deu aqui como um fornecedor. Por quê? Porque eu estou calculando desde a linha 5. Eu faço desta forma porque se eu fizer a partir da célula 6, colocar aqui um fornecedor, ele vai fazer corretamente. Mas se eu vier aqui inserir e cadastrar mais um fornecedor, ele continua trazendo apenas um, porque ele não fixou aqui a célula A6. Então, para evitar esse problema, eu posso fixar a célula A6 ou então colocar na célula A5. E como ele está me dando aqui 3 fornecedores, em função de estar somando também a célula 5, eu vou tirar aqui menos 1. Então essa é a forma que eu vou utilizar para fazer a minha contagem. Agora vamos colocar aqui a nossa condição de filtragem. Vou selecionar toda a minha vou aqui em dados e filtro. Veja que ele já colocou aqui todas as nossas setinhas. Então essa é a forma mais rápida e fácil de fazer a inserção de filtros. Aqui eu também vou colocar uma corzinha diferente. Vou botar em negrito. Ok, então a formatação que a gente falou, você pode colocar ao seu gosto. Então vamos fazer um primeiro cadastro. Vou colocar aqui AD002. Digamos que eu seja um mercado, os meus fornecedores serão de alimentos, material de higiene, material de limpeza. Então vou colocar aqui. Já vou aumentar aqui para ficar mais adequado. Ele é um CNPJ, telefone, e-mail. No Excel, quando os campos de uma célula têm característica de e-mail ou de site, ele já coloca automaticamente nessa configuração. Então você pode deixar configurado desta forma, que se caso você quiser entrar em contato com o seu fornecedor através do e-mail, ao clicar aqui, ele vai abrir aqui automaticamente. Aqui vai o nome ou os nomes das pessoas que nos atendem costumeiramente lá na empresa. Você pode botar um tracinho, ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele está entendendo que você quer colocar uma forma a utilizar um sinal de menos. Então você vai dar uma barra de espaço e vai deixar então dessa forma. Então lembrar de fazer da seguinte forma: espaço, tracinho, Cláudio. Se por acaso houver mais de um contato, você pode acrescentar aqui outros nomes. Você vai botar aqui Pedro.
Então veja que fica um pouco bagunçado. Para evitar de vir aqui e ficar dando Enter até mudar de linha, você pode fazer no Excel da seguinte forma. Para inserir uma nova linha dentro de uma mesma célula, você vai fazer a seguinte condição. Você aperta Alt e Enter. Então, automaticamente ele configura dessa forma. Endereço aqui, eu vou botar rua XY, CEP, cidade, unidade de federação, estado, categoria, alimentos. E aqui vamos lançar o rol de produtos daquele fornecedor. Lembrando então que é barra, tracinho, está aqui arroz, Alt Enter, feijão, Alt Enter, açúcar, Alt Enter, macarrão e assim por diante. A última compra, digamos que foi no dia 12/2/2024. Vou agora criar nossa fórmula para ver qual a posição que se encaixa o nosso fornecedor. Então, vou fazer igual, função é C, então C, a data de hoje, menos a data da última compra. Vou botar entre parênteses aqui e entre parênteses aqui. Eu vou travar a célula B4, então vou colocar aqui entre cifrão e cifrão. O cifrão colocado dessa forma, ele trava a célula, ou seja, na hora que eu puxar essa linha para baixo, ela vai manter lá a referência na célula B4. Por menor que 180 dias, ponto e vírgula, eu vou colocar a seguinte situação. Se você vai inserir um texto numa função, ele é entre aspas. Então aqui vai ser atual. Fecho aspas, ponto e vírgula. Qual é a outra situação que eu quero? Se ainda B4 menos a minha data da última compra. Vou colocar entre parênteses para primeiro ele fazer essa condição e depois fazer a segunda. Então, for menor que um ano, 365 dias, ponto e vírgula, abre aspas, ativo. Se não for nenhuma das condições, sem giro. Fecho parênteses, fecho parênteses. Então, agora, dou Enter. Por essa data aqui, se menor que 180 dias, ele me deu então que está atual. Vamos colocar aqui mês 3 de 2023. Ele botou ativo. Agora vamos botar 12/3 de 2022. Ele está sem giro, ou seja, há mais de um ano sem nenhuma aquisição realizada. Então, como a gente comentou, essa condição é só para você ver a possibilidade de criar dentro do Excel essas e outras condições. E assim você vai fazendo os cadastros. Você pode copiar, Ctrl V, vou só colocar aqui os produtos. Então, só para entender aqui o lançamento. Agora vamos fazer um filtro aqui. Eu queira comprar arroz. Então, ele me selecionou aqui o João Alimentos. Agora eu quero detergente. Ele me trouxe então o Pedro Higienes. Então, como a gente viu anteriormente, ele vai trazer aqui quantos forem os fornecedores que tiverem aquele produto para venda. E para não perdermos aqui a visão do nome do fornecedor, que é uma das informações mais importantes aqui na nossa tabela, a gente pode também travar aqui essas duas primeiras colunas. Então, você vem aqui em exibir e congelar painéis. Agora, então, ao arrastar, você vai manter aqui visível o fornecedor. E está pronto aí o nosso cadastro de fornecedores. Então, demonstramos aí, de forma rápida e prática, como montar aí uma planilha para cadastro de fornecedores, que você pode incrementar ou melhorar conforme a sua necessidade. Então fica aí a nossa dica, fica aí a nossa sugestão. Qualquer dúvida ou informação adicional, pode deixar aí nos nossos comentários, que teremos o maior prazer em estar respondendo e interagindo com todos vocês. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe aí seu like e não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.